né? Então, a pergunta é, como é que você sabe que você está entendendo o que você lê? Alguém tem um palpite? Apareceu para nós aqui, Fabrício. Só o William que ainda não. Por quê, Peri? Como é que você sabe? Por Quando que você que consegue, eu sei? quando você consegue responder uma pergunta, né? O quanto a pergunta foi feita, eu consigo responder aquela pergunta exatamente conforme foi perguntado, né? Tá, então eu sei, tem várias maneiras, né? Tem umas brincadeiras no Instagram que diz assim, não vou divulgar quando eu ficar milionário, mas haverão sinais, né? Já viu aquela presepada ali? Aí coloca lá para a gente, quem não tem, acaba a gente ver sem querer, mas é engraçado, né? Então, assim, quando você não consegue falar sobre o que você leu, significa que não entendeu, que você passou só o olho. Né? Se você acabou de estudar ali o capítulo e tem que fazer 10 questões de múltipla escolha, aí você vai olhar no gabarito, acertou só 3, você não entendeu o que você leu. Né? Se a professora, no meio do caminho, o professor está lá, te interrompe e chega lá e fala, André, explica aí, né, a fotossíntese, como é que faz a fotossíntese, como é que ela acontece mesmo? Aí você falou, eu estou prestando atenção, mas de repente eu voei aqui, não é assim? Pessoal, então, por que que isso acontece? Porque quantas vezes você pegou um livro para ler realmente motivado? Não, eu estou pegando porque eu quero. Eu estou pegando esse livro aqui, essa apostila, porque eu estou com vontade de aprender o que está escrito aqui. Na sua opinião, isso aconteceu mais vezes, empatando ou menos vezes? Toda vez que você sentou para ler ou estudar, você estudou com vontade de aprender ou você estudou porque tinha que fazer prova, porque tinha o sonho do concurso, ou porque era uma obrigação, ou porque tinha que apresentar um trabalho? O que você acha disso aí, Alex? Por obrigação mesmo. Então, por obrigação. Quando eu tenho que ler por obrigação, Ana Cristina também é acionista, aí está com 6 cotas, né, Ana Cristina? 5, né? 5 cotas. Parabéns aí. Tá, então, o que acontece quando você faz uma coisa na marra? É Clarice o seu nome? Abre o seu microfone, Clarice. Quando você tem que fazer uma coisa na marra? É o Eglerson. Dever de casa. Tem gente que desde pequeno pega abuso da leitura. Pega abuso. Entendeu? É tanta bronca que ele tomou, tanto chacoalhão, tanto grito que ele ouviu, como diziam os antigos, no pé da orelha, né? No pé da orelha, meio perto da cabeça, né? Gritando, né? É tanto grito que ele ouviu para estudar que ele pega abuso, não é isso? Você teve esse problema, Cláudio? Uhum. Ou você era daquele que já chegava em casa doido para fazer o dever? O outro. Quando eu vinha na aula de literatura, o professor mandava você ler Brás Cubas, Iracema, né, José de Alencar, aquela turma toda, principalmente a literatura internacional de Portugal. Você se empolgava, Igor? Hoje não, né? Hoje você pega o livro, que já é adulto, né? Olha assim, nossa, isso aqui é interessante, eu preciso demais saber isso aqui. Só Quero que ler Camões para ver a riqueza do português, mas antigamente queria fugir. Era a coisa mais chata, era só pela obrigação. Você já esse professor, você dá aula de quê, professor Lúcio aí? Professor, eu dou aula de. Na verdade, eu estou mais recluso, mas eu sou mais da área do desenho. Animação, na verdade. Olha, animação, é dificílimo esse conteúdo aí, né? Uhum. Então, pessoal, quando você faz uma coisa que você não quer ou não gosta, à força, você entra num estado de dissociação, de afastamento. Por que existem os acidentes de trabalho? Porque a pessoa está fazendo uma coisa ali repetitiva
mas a cabeça dele está em outro lugar. Entenderam ou não? A cabeça dele está em outro lugar. Então, no caso do Lula, né? Já que ele já contou umas 4 histórias, como é que ele perdeu dele, né? Uma das histórias é que foi trabalhando, né? Então, então, às vezes, o acidente de trabalho acontece porque você não está compenetrado. Picasso dizia assim, olha, enquanto eu pinto, eu me divirto. Mas se eu preciso parar para atender os clientes, aí me aborreço, fico entediado e cansado. Entendeu ou não, Fabrício? Por exemplo, leitura dinâmica. Pessoal, eu falo de leitura dinâmica de 6 da manhã às 9 da noite, sábado, domingo e feriado. Esse negócio de não trabalhar sábado e domingo, isso é só no Brasil e em algumas partes do mundo, tá? Mas você vai no Japão, não existe sábado, domingo. Parar sábado, domingo. Não existe feriado, só existe aqui. Entendeu? Sábado, domingo, você dormiu, acordou, é um dia de trabalho. Então, se eu não gostasse muito do que eu faço, vocês acham que eu ia dar conta? Falar de leitura dinâmica o dia todo, inclusive sábado, domingo e feriado? Tá? Então, tem muita paixão, né? Por quê? Porque eu acredito que essa habilidade que nós estamos falando agora, ela é capaz de fazer você alcançar coisas que você nunca imaginou ser possível. Você imagina, Rubens, uma pessoa escreve um livro, leva 20 anos, você tem a oportunidade de aprender, porque ela levou 20 anos para conseguir concluir. Aí você vai lá em 1 hora, aprende uma experiência de 20 anos. Não é extraordinário isso aí? Muito, professor, muito. Então, pessoal, ler, às vezes você está lendo a história de uma vida, entendeu? Às vezes Nelson Mandela viveu uma história, né, de vitórias e de sofrimento de vitórias, né? E aí você vai lá, pega a biografia do homem daquele, você aprende uma vida em 1 hora. Mas tem gente que lê tão mal, lê com tanta... já abusado, o inconsciente dele. Quando ele cresce, não. Ele pega o livro, só que ele lê passando o olho sem entender. Tá? Então, nós vamos treinar hoje, vamos começar a treinar agora. Guilherme, você consegue pôr sua tela? William, você está sem tela também. Mas, hein, professor? Essa questão também de leitura, eu acredito que ela, infelizmente, é muito cultural, né, no Brasil, né? Ela é muito cultural, as pessoas não gostam de ler, né? Dizem que é porque aqui é muito quente, né? Então, o clima tropical, né, favorece. Você está no litoral, você vai pegar um livro, vai ficar dentro de casa, ou você vai querer ir para a praia? Vai querer ir para a praia, né? Então, dizem lá os europeus que tem relação. Né? Por que não tem prêmio Nobel, né, nas regiões, né, quentes, né? Ali havia até uma música, né, um ditado da Igreja Católica dizia que não há pecado do lado de baixo da linha do Equador. Por quê? Porque era tudo indígena, era tudo gente doida que vivia pelado, né, que vivia ao Deus dará, né? Não era tudo pagão, sem ser evangelizado. Então, isso não existe mais, lógico, né? Havia até uma época que acreditava que não tinha nem alma, né? Que só quem tinha alma era o povo da linha de cima do Equador, os europeus, asiáticos, né? Ok. Então, vamos lá, pessoal. Vocês vão pegar aí o exercício da apostila. Quem está com o aplicativo, é o último bloco do aplicativo, certo? É o último bloco do aplicativo. Então, vocês vão ver aqui no app, abre aqui a tela, versão português, básico. No básico é o sequência, ó. O último aqui, ó. Quem está com o aplicativo vai usar o bloco sequência. Quem está na apostila é a apostila básica, página 31. Olá, Juliana. Se puder abrir a tela para nós aí. Olá, tudo bem, né? Qual o volume? Seja bem-vinda. Então,
Acharam, pessoal? Vocês vão ver que parece um texto, ó. Tem linhas corridas, não é isso? Aqui quem tem o aplicativo tem o cronômetro e tem o metrônomo. Olha lá, o Igor mostrou já o material impresso. Mostra aí, fala aí sobre ele, Igor. Aí a primeira linha. Então, aqui é a apostila do básico na sequência 1. Por linha, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. E 20 linhas. Bacana. Agora, lê em voz alta a primeira linha. Uva, melancia, banana, abacate, melão, ameixa. Tá, então a aula de hoje é sobre como saber ter certeza que eu estou entendendo o que eu estou lendo, tá? Só para confirmar, William, tem que ter a tela aberta. Se não abrir a tela, a gente remove. Tá, pessoal? Essa aula tem que estar a tela aberta. É o último aviso. Qual que é a apostila de hoje? Então, é na apostila básica, manual prático passo a passo. Nós estamos na página 31. Então, essa primeira linha que o Igor abriu aí, Peri, é o quê? Fala sobre o quê? Não prestou atenção. No aplicativo, professor, qual é mesmo? É No a básica? aplicativo, você vai lá no último, no módulo básico, no último módulo, que é o sequência. Ah, sim. Básico, O Peri sequência. não conseguiu pegar a ideia. André, então tá lá, melancia, abacate, cerveja. Ô, professor, veja bem, eu estou aqui no celular, né? E o aplicativo está também no celular, porque eu tenho lá no computador. Aí, no caso, eu vou ter que Fazer em pegar. segundo plano, tá? Mas quem está com a tela aberta aí, com papel impresso ou com duas telas, a primeira linha é o quê? Meu uva, melancia, banana, abacate, melão. O que é isso? É sequência Frutas. 1? Frutas. Frutas. Então, veja bem, quando eu estou lendo, eu estou Então é dissociado. sequência 1 mesmo, que tá na página 31, Eu é li isso? abusado, né? Eu não gostava da minha leitura. Então, o que acontecia? Eu fui me dissociando da leitura, certo? Então, agora não. Agora eu estou lendo aqui e durante a leitura eu tenho que saber o que eu estou lendo. Então, a primeira linha é fruta. Ana Cristina, lê a segunda linha. Carro, caminhão, navio, bicicleta, trator. O que é isso aí, Juliana? Conecta aqui, pessoal. Se você não estiver centralizado, você vai perder mais tempo para treinar. Professor Lúcio. Professor, eu não caiu. O restante fecha o microfone, pessoal. No material impresso é qual página? Azul, fecha o microfone, o restante fecha. Oi, professor. No material impresso é qual página? Eita, o pessoal ainda está achando material, misericórdia. Então, vamos lá, amém. Caderno básico, passo a passo, página 31. O bom é imprimir, né? Se você for usar o PDF, é legal ter duas páginas, duas telas, né? Você pode estar fazendo no celular e no outro celular, num tablet no celular, no computador. Olha lá o Fabrício mostrando a capa. Aí, ó, muito bem, ó. Leitura dinâmica passo a passo. Ela é vermelhinha. Entendeu? Antes de começar a aula, você já fica pronto para o negócio, entendeu? Senão a aula fica cansativa, fica pesada para a gente dar acelerar, entendeu? Se para pegar o material de gastar 10 minutos, nós vamos ficar, né, vai ficar monótono. Tá? Nós lemos a segunda linha, Guilherme. O que é a segunda linha? Carro, caminhão, navio, bicicleta, trator, moto. Fala sobre o que aí? Veículo. Fecha o áudio aqui, pessoal. Quando estiver falando, fecha o áudio aqui, ó. Ok. Tá, veículo. A terceira linha, Guilherme. Adulto, criança, adolescente, idoso, bebê, jovem. O que é isso? Pessoas. Pessoas, certo? Então, pessoal, eu vou ligar aqui o metrônomo
E nesse exercício, o que vai acontecer? Você vai ter que ler e entender ao mesmo tempo. Eu liguei o metrônomo aqui. Vocês conseguem ouvir? Está aqui no app. Tá? Então, nesse exercício, você tem que se obrigar a estar num estado associativo e não dissociado. Ou seja, eu vou obrigar o cérebro a prestar atenção na leitura. Obrigar. Ou seja, eu vou fazer o que eu fazia na infância ao contrário. O professor fingia que ensinava e você fingia que aprendia. Dava tudo certo, não dava? É, Ele falava para ensinar e você fingia fingi que que estava aprendi. gostando. E no final ele perguntava, entender, e todo mundo dizia assim, alguma dúvida? Não, está tudo ótimo, maravilhoso. Não é isso? Rubens, tem algumas apostilas que tá diferente a terceira palavra? Pode ser, mas o importante é que você pegou a ideia, né? Que cada linha traz uma ideia. Tá, só que o segredo aqui é o seguinte, eu vou colocar um metrônomo no 30, que é um exercício difícil. Tá aqui. Tá? E aí, no caso, Fabrício, você vai ler a linha, então você vai ter que dizer, aqui são frutas, transportes, pessoas, são planetas. Não pode ser palavra que está na linha. Mas vamos supor que você está lendo e não deu tempo. Caramba, está na ponta da língua, não deu, apitou. Certo, Juliana? Se você não conseguir falar e ler o que você leu, não as palavras da linha, mas uma palavra que generaliza a linha, significa que você não está conseguindo entender o que você está lendo. Ou seja, aí você vai ter certeza. Lembra da pergunta? Como é que eu sei? Eu sei se a minha compreensão for automática. Se eu estiver lendo e sabendo do que eu estou lendo, legal. Se eu não der conta, e se eu não der conta, você diz assim, passo, pulo. Certo? Então, Hugo, você está com material aí? Com licença, professor, agora vou ter que sair da aula, tá? Todo mundo Com vai licença. fazer o exercício e com o microfone fechado, você vai ler e vai falar. Só que o microfone do Rubens vai estar aberto. Quando eu disser valendo, você vai falar. Certo, Rubens? Aí você vai ler tec e vai dizer. Se não souber, fala passo. Pode ser? Pode ser, professor. Valendo. Fruta. Cada toque é uma linha. Fruta, veículos, pessoas, Pessoas. Escola. não deu tempo, Roubas. fala passo. Né? Não pode dar duas batidas, certo? Certo, professor. O restante continua fazendo sozinho enquanto ele vai apanhando aqui, o Rubens. Alimentação. Circo. Móvel. Ferramenta. Profissão. Bateu 3 vezes, Rubens. Só pode bater uma. Se bater duas, o que você fala? Passo. Então, você está Passo. vendo aqui, ó, fruta. Passo. Pessoas. Passo. Roupa. Comida. Passo. Não sabe, passa. Você não pode ficar assim a vida inteira ali, toque batendo, batendo e... Não, você tem que fazer junto com a batida. Certo? Eu estou perdendo esse tempo, professor, da batida também, viu, professor? Oi? Eu não estou conseguindo acompanhar a batida também, o toque do metrônomo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você não entende, né, na hora que está lendo. Sim, senhor. Gente que não memoriza após a leitura.
Tem gente que nem entende na hora que está lendo. É pior ou não? Bem pior. É pior. Então, esse exercício, pessoal, da página 31 até a página 40, ele é fantástico, tá bom? Vamos fazer, Guilherme? Quer tentar? Então, pode abrir o microfone, todo mundo vai fazer sozinho. Então, você vai pegar a tua apostila, o Guilherme vai servir de guia aqui para gente, mas vocês vão fazendo vocês aí, ó. Terminou, respira fundo, começa de novo, só que lê de trás para frente. Terminou, respira fundo, só que aí faz em zigue-zague. Terminou, respira fundo. Por que respira? Para hiperventilar o cérebro. Quem está treinando com creatina aqui agora nessa aula? Ninguém, né? Tomou creatina? Esse grupo acho que não tem nenhum com creatina, né? Ok. Eu Preparado? utilizei a creatina, mas tem mais ou menos 1 hora. Tomou 1 hora, Alex? Tem mais ou menos 1 hora. Maravilha. Na verdade, não interfere ser meia hora, ou 1 hora. O importante é que você sature a creatina durante uma semana e depois passe a tomar 0,3 vezes o seu peso. É a dosagem ideal. Tá? Vai lá, Guilherme, pode começar. Fruta, veículo, pessoas, aprendizagem, agasalho, alimento, passo, habitação, ferramenta, profissão, pessoas, dinheiro, verdura, sentimento, cores. Não pode bater 2 vezes, viu, Guilherme? A mágica desse exercício é obrigar teu cérebro a entender na batida. Inclusive, Guilherme, o seu contrato, viu? Não esquece, não. Preenche lá bonitinho, manda lá para nós. Eu mandei mensagem para ti lá, põe o nome, tudo direitinho. Beleza. Assim, manda. Tá certo? Correria, tá bom. Correria, né? Tá bom. Peri, você dá conta de fazer isso aí, Peri? Professor, eu estou só acompanhando, eu estou sem o material aqui, tá? Estou só acompanhando a live aqui, só para não perder, tá? O André já entregou logo para não ser chamado, né, André? Quando eu chamar o André, ele falou: eu estou aqui tal, mas meu material não está. Já pronto. Pronto, então nós vamos pegar o Jean. Você está com o material aí, Jean? Jean não está nem ouvindo ainda, ó. Jean Pinheiro. Presente? Ixi, Maria, Jean não está nem ouvindo nada. Ele só está olhando, né? Aí ficou bom mesmo. Vamos lá, Igor. Vamos. Só que vamos pegar a folha 2. Dois? Tá. Na folha 2, Igor, nós vamos ler de trás para frente, ó. De trás para frente? Tá. Da direita para esquerda. De trás para frente, da direita para a esquerda. Tá, entendi. Para quê? Para que a gente faz isso? Velocidade? Para quê? Por que a gente lê de trás para frente? Eu acho que a gente ganha tempo. Não, é para poder ampliar o campo visual, né? Tá, caneta, eu não leio caneca. Aí você passa a ver a palavra inteira, né? Agora, professor, eu percebo que eu lendo da direita para a esquerda é melhor. E eu estou tendo dificuldade com essas duplas, no caso, palavra, couve-flor, verde claro. Eu estou tendo essa. Porque você quer ler flocouve, não tem flocouve. Aí o hemisfério direito assume e quer ver couve-flor. Só que o hemisfério esquerdo lê sílaba por sílaba, quer ler flocouve. Não, mesmo eu couve-flor da esquerda para a direita, eu tenho essa dificuldade. Mas por quê? Porque o teu cérebro não está lendo ideias. Ele ainda está lendo sílabas. Vai lá, Igor, você traz para frente. Tá, peraí. Valendo. Ruas, verduras, roupas,
animais, matérias, frutas, aeronaves, animais, planetas, profissões. Não pode bater duas vezes, tá? O Tá. principal erro aqui, você insiste em querer falar e esquece o metrônomo. O que vai acontecer, Guilherme, se eu esquecer o metrônomo? É que ele ficou baixo, eu fiquei esperando para pode ser que a internet não está 100%, aí você não ouviu, né? quando eu levantei a mão, não sei se viu, eu levantei, parece que Por causa da internet. passou o volume, mas eu não Então, vamos fazer assim, ó, quando a pessoa for fazer, liga. Cláudio, já dá conta de fazer isso aí? Vamos tentar, né? Então, pega o 3, vamos fazer em zigue-zague, ó. No Sequência. zigue-zague, você faz assim, ó. Você começa, na primeira você vai, na segunda linha você volta. Zigue-zague é mais fácil. Na terceira linha você vai, na quarta linha você volta. E aí vai, ó. Certo? Certo. E Sequência 3, né? Time, tá só no 30, pessoal. Dá para fazer no 120. O 30 é só para você saber o jeito. Até a Peri riu, né, Peri? Então, 30 é só para dizer assim. Tá aprendendo a fazer. Sabe quando o professor vai te ensinar um exercício na academia? Ele coloca sem peso, só para você pegar o jeito. Bom, agora vamos pôr o peso. Certo? Então, vai lá, pode começar aqui, cara. Essa leitura em zigue-zague, ela melhora em quê? Quando eu vou, eu ganho velocidade. Quando eu volto, eu amplio o campo visual. Quando eu passo, meu olho fica mais, né, atento, porque está lendo palavras inteiras, e, opa, a visão ampliou. Na volta, eu obrigo ele a ampliar. Vai lá, Cláudio. Vamos lá. Meses, verbos, roupas, profissões, passo, água, móveis, animais, laticínios, emoções, passo, nomes, frutas, móveis, lugares. Foi bom. Verduras. Foi bom, mas tem que treinar muito, né? Lugares. Por exemplo, polícia, ladrão, cadeia, não é profissão, não. Você está falando de policiamento, né? Falando sobre segurança pública. Está falando sobre isso. Não é isso? Tá? Então, por exemplo, água, oceano, líquido, lago, mar, né? Ajuntamento líquido, né? Enfim, não pode ser palavra que está na lista aqui, não. Tá certo? Tá. Pessoal, é um exercício que vai exigir muito da sua concentração, sim ou não? Sim. Só que você tem que fazer 10 minutos por dia. Quem tem o aplicativo, quem não tem, pede achar melhor, ó, você liga a primeira coisa, você liga o cronômetro. Tem que ser quanto tempo por dia? 10 minutos. 10, 15 minutos. Ligou o cronômetro? Ligou. Agora, põe o metrônomo na velocidade que você aguenta. É para fazer sempre com a mesma velocidade, sim ou não? Não, aumentando, né? Sempre aumentando. Aí, na primeira folha, você lê indo. E falando, não ignora o metrônomo. Por quê? Porque senão você vai diminuir sua velocidade. Tá? Aí a número 2, você já lê voltando. A número 3 é em zigue-zague. A número 4 é indo. A número 5 é voltando. 6, zigue-zague. Você vai até a folha 10. Ó. Aí tá. É para treinar o quê? Uma vez por mês? É isso? Não. Todo dia. Todo dia. Então, para que serve essa aula? Essa aula, tá? Ela serve para você treinar, ou seja, obrigar a entender o que você lê.
como é que eu tenho certeza que eu estou entendendo a minha leitura? Se eu for capaz de ler a linha e falar uma palavra que resume a linha, eu tenho certeza que eu estou entendendo? Sim. Sim. Então, quer dizer, eu não tenho como saber se não fizer um exercício direcionado para a compreensão automática. Então, a leitura dinâmica treina a compreensão automática. Certo? Então, é um exercício simples. Lê, falo que leu dentro do toque. Segunda linha, lê, falo que leu dentro do toque. Lê, não deu conta de espaço, pulo. Lê a próxima. Terminou, respira. Vai para outra folha, muda de direção, esquerda, direita, esquerda, zigue-zague. Ficou claro ou não? Ficou, professor. Aí depois tem gente que vem aqui e me pergunta, mas e o palavras? Mas e o exercício palavra e número? Professor, mas e aquela aula que o senhor está falando? Não, pessoal. Então, essa semana nós vamos treinar o quê? Nós vamos treinar automação da compreensão. Certo? Aí na próxima aula eu venho com outro tema. Certo? Tá. Então, como eu vi que a maioria que está bem crua ainda nesse exercício, é legal você... Quem já fez aqui... É a primeira aula. A primeira aula é hoje aqui, no grupo. Eu sou a primeira aula. Eu também. Isso. Então, 3, 4, né? Ok. 5. Maioria. Então, eu vou deixar vocês treinarem mais. Quando tiver assim, mais da metade que já fez mais de uma aula, aí no final a gente faz um teste. Aí eu pego aquele caderno de texto, pego o texto e peço para você ler. Tá? Quem ainda nunca fez o teste, tem uma aula lá que faz o teste, certo? Aí você tem que medir o ppm, tem que medir a compreensão. Você já mediu a sua, Rubens? Já sim, professor. Quanto que deu? Professor, está anotado no meu caderno, eu não lembro agora de cabeça, mas eu consegui ler o texto, eu tive uma 40% ali de retenção e consegui ler o texto, tá? Que foi no texto método de estudo, das 170 palavras, mais ou menos. Sim, senhor, exatamente. Tá? Foi bem alto, se você conseguiu 40%, só 10% das pessoas conseguem 40%, tá? Professor, com licença. Teria como o senhor postar lá essa aula no grupo? Todas as aulas são postadas. Não, essa aula do teste. Ah, do teste, claro, eu posto novamente, sim. Essa aula do teste que eu não sei onde é. Então, essa aula, daqui a pouco, daqui 1 hora, 1 hora e meia, ela vai estar lá, tá? Então, pessoal, treina, capricha, porque tem gente que, olha, ainda está chegando sem um material na aula. É por isso que eu falo, é 1 ano. Você pode ficar aqui comigo 10 anos. Por quê? Porque a pessoa ainda está treinando como é que liga o microfone, desliga o microfone. Né? O Giovanni está aí com a gente, mas está com a tela fechada. O Giovanni é um dos nossos melhores alunos aí, viu? Tá? Mas nesse aulão aqui tem que estar com a tela aberta, né? Então já tem que pegar, até de pegar essa rotina, tem que pegar, abrir tela, tem que estar com o material pronto antes da aula, não é durante a aula, né? A pessoa fala, pega a apostila, ele levanta, vai lá buscar no outro cômodo. Não, você tem que ter um livro e as apostilas na mão. Se for em PDF, fica com 2 celulares, ou o computador e o celular. Né? Você já vem pronto com caneta, com papel, já vem pronto para treinar. Professor, Sim. eu medi o meu acompanhamento das linhas. Aí eu estou terminando em 30 segundos. Tá bom? Depende do exercício. Esse exercício aqui é mais difícil. Mas se for palavras, dá para ir mais. Foi palavras. 30... palavras é fácil. Palavras dá para acompanhar no 70. Esse aqui a gente faz no 30, 40. Segurança. Tá? Pessoal, mais umas 2 últimas perguntas para a gente concluir. Professor, em relação ao exercício para os olhos, aquele a qual o senhor orienta.
o exercício do olho, né? Ele é legal fazer 1 minuto antes da aula, não é isso? 1 minuto antes da aula. Você vem no metrônomo, coloca aqui pelo menos no 150, né? Aí vai, volta. Aí faz mais 20 segundos subindo e descendo. Aí termina e voltando, né? Mas aqui eu vou e volto mais rápido, né? Estou treinado, né? É 1 minutinho para aquecer. O senhor recomenda fazer esse exercício escalando antes, mas se mais tempo, assim, o senhor só 1 minuto mesmo? O senhor recomenda treinar sempre, durante o dia? É antes do exercício. Vou treinar, eu vou estudar, eu vou abrir o livro, aí eu faço. Tá certo? Tá? Então, pessoal, é isso. O segredo não está em saber. O segredo está em fazer. Se eu mostro, você vê. Se eu digo, você ouve. Se eu deixo você fazer, você aprende, certo? Capricha nesse aí, que aí você vai perceber a diferença de uma aula para outra. Tá bom? Então, eu vejo vocês na terça-feira. Grande abraço, pessoal. Positivo.